Vamos para mais um cafezinho? Bom, eu já estava em dúvida aqui se eu falava de alguma coisa dessa falha da Microsoft, mas não, vou falar sobre isso não. Eu estava até em dúvida também se eu falava de complexidade necessária ou de testes, né? Mas é difícil escolher tema para cafezinho, né? Então eu resolvi falar de testes, assim, tipo... Teste foi uma coisa que no começo eu não gostava tanto, né? Até vem uma questão assim... Minha primeira atividade profissionalmente no mercado foi consertar os testes. E era uma coisa muito tosca, assim, porque as pessoas achavam que faziam TDD e aí escreviam assim, não, a gente tem que fazer o teste antes. Aí escreviam alguns testes antes, tinha todo o desenvolvimento e no final, obviamente, os testes não funcionavam. Então eu tinha que consertar os testes. E aí deram pro Stag, que não manjava de absolutamente nada do que estava acontecendo, e alguém imaginou que, nossa, se der pro Stag isso, ele vai entender um pouco da aplicação. Bulhufas, não entendi nada da aplicação. Lembro muito pouco daquela aplicação, tipo, eu passei, fiz pouca coisa nela, mas eu lembro que eu ficava consertando os testes, que era uma coisa chata. O que eu fazia? Fazia os testes passar. Basicamente, por quê? Porque essa era a estatística que eles queriam, né? E é muito interessante isso. Aliás, o livro Algoritmos de Destruição em Massa, Algoritmos de Destruição Matemática, alguma coisa assim, né? Ele fala muito disso, né? Ele fala muito de que quando você coloca uma estatística, e eu acho até o nome de algoritmo de destruição matemática meio ruim, né? Tipo, é matemática de destruição em massa, alguma coisa assim. Quando você coloca uma estatística, o que acontece é que as pessoas vão tentar cumprir aquela estatística, né? O resumo do livro todo é esse. Ele conta várias histórias que tudo é as pessoas tentando cumprir estatística. Então, se você fala assim, olha, tem que ter teste na aplicação, tem que ter tantos testes na aplicação, as pessoas vão fazer aquele teste. Não significa que a aplicação tem que rodar, né? Ou se eu quero 100% de cobertura de teste. E uma vez eu até fiz, eu era arquiteto de uma aplicação, a gente definiu, não, tem que ter... Eu peguei o valor do Sonar, né? Para quem não sabe o que é o Sonar Cube, acho que vou deixar o link aqui se eu lembrar. Sonar Cube é uma ferramenta para qualidade de software, né? Então ele vai fazer uma análise estática do software. O que é a análise estática do software? Ele vai rodar um negócio que roda no seu código e ver potenciais bugs ali. Eu gosto muito de análise estática de software. A análise estática de software vai dar vários alertas ali, vai dar várias coisas que são importantes você ficar de olho, né? Mas é aquela coisa que eu falei ontem, assim, cara, se não tá com problema, se já esse código já passou por vários deployments, tá ok, não altera, não fica resolvendo problemas do Sonar onde não existe, né? Mas voltando aqui, o Sonar ele tem um code quality ali, acho que tá 80% de cobertura de testes, né? E aí a gente botou no projeto 80% de cobertura de testes, o que as pessoas fizeram? Fizeram passar, né? Fizeram passar. E aí teve uma hora que, tipo, eu tava vendo uma funcionalidade lá que tava coberta por teste e deu um bug em prod, né? Aí eu falei, pô, esse bug é muito imaturo aqui, né? Tipo, pô, muito amadorismo isso aqui, né? Vou dar uma olhada aqui nesse bug, né? Quando eu fui olhar o teste, o que os caras faziam? Os caras chamavam as funções e não olhavam o resultado das funções, né? Então o que acontecia? Tipo, eles conseguiram uma maneira de testar a aplicação, mas eles não validavam, né? Então todo teste, ele é considerado, ele vem de uma chamada de uma função, de uma funcionalidade, e a conferência do resultado. Se você não confere, você não testa. Tipo, se você não confere, você não testa. Então o teste tem que vir com algumas asserções e eles têm que ter boas respostas. Acontece muito nos projetos que eu trabalho, de tipo, você mexeu numa coisa e um teste lá do outro lado quebrou, aí fala assim, quebrou por um motivo tal. Aí você olha o mensageiro, não tem mensageiro. Tu fala assim que A é diferente de B, fala assim, cara, A é diferente de B, tipo, daí, tipo, e aí eu sempre coloco uma boa prática de que toda vez que eu faço uma acessão, eu tenho que ter uma mensagem ali, né? Pro Java, o JUnit dá essa possibilidade. Toda vez que você faz uma assertion lá, você consegue botar uma mensagem. O que eu estou fazendo aqui? E aí a mensagem tem que ser a nível de
de requisito, ele seja do componente ou mesmo da funcionalidade. Tipo, eu estou validando que se eu insiro um resultado A, eu tenho o resultado B. Tipo, se parou de dar isso, aí você fala, não, então já tem uma ideia de onde portar o erro, né? E aí você também não pode suprimir logs, né? Suprimir logs é uma coisa que, tipo, eu acho muito ruim, porque assim, por exemplo, acontece muito em produção comigo, assim, tipo, tem um erro em produção, e aí você vai olhar stack trace, pede o log, aí você vê lá que tem uma mensagem genérica de erro e não tem nada. Aí quando você chega ali no código, você olha assim que tipo, tem um try catch gigantesco, aquela mensagem de erro no final, e tipo, você fala assim, cara, esse no pointer pode ter acontecido em. Tipo, vocês nem sabem que é um no pointer, né? Você sabe assim, cara, esse problema pode ter acontecido aqui em 100 linhas de código. Eu não tenho ideia de onde aconteceu. E aí você tem que fazer o quê? Muitas vezes, ou você vai supor, né? E é muito bizarro isso, porque quando tem um bug, primeiro que assim, no meu caso, né? O nosso cliente é interno, o cliente quer saber se é um bug do lado deles, né? Das configurações que eles botaram, ou é um bug do nosso lado, né? Ou se é só um erro mesmo, né? E aí o que acontece, o erro é quando tipo uma funcionalidade que não estava programada deu problema, né? Então assim, tipo, existe uma diferença de um bug. Bug é quando é uma funcionalidade que deveria estar funcionando, erro é quando tem um efeito colateral aqui, a gente pode consertar porque a gente não tinha previsto isso, né? E aí, o que acontece? Eu tenho que pegar, supor um erro, tentar corrigir esse erro e fazer um deployment. Só que aí, o que eu faço? Né? Quando eu vejo que a mensagem de erro não é descritiva, então eu já melhoro o log de erro, tento consertar aquele pseudo erro e faço deployment. E aí, em muitos casos, é bizarro porque assim, o cliente fala assim, pô, mas essa release que vocês deram não funcionou. E isso é uma estatística ruim pra gente, né? E aí eu falo assim, mas o problema, calma lá, não é que não funcionou. Ela encontrou um erro, encontrou onde está o erro. A gente não sabia onde está o erro. E aí eu pego o log de novo, volto ele e falo assim, não, agora eu sei. Porque eu peguei o log, dei um cache naquele log, eu passei a stack trace dele pro log, né? Tipo, eu peguei a exception, passei pro stack trace, porque é importante você ter registro, né? Que aí o que eu normalmente faço, né? Beleza, deu aquele bug em produção, o que eu faço? Eu tento criar se eu consigo, às vezes, criar um teste ali que vai me validar que toda vez que esse bug acontecer, que ele está coberto por teste. Porque em muitos casos o bug não está coberto por teste. Quer dizer, se o bug está em produção é porque ele não está coberto por teste, né? E aí, assim, se eu tento recriar aquela situação no teste. Se não é possível, às vezes não é possível mesmo, né? Porque muitas vezes testes de isso, por exemplo, eu acabei de entregar uma feature que não tinha como fazer. Não tinha como fazer. É basicamente uma feature que ela só acontecia quando uma funcionalidade escalava absurdamente. Absurdamente mesmo. Assim, tipo, eu tinha que interar uma state store do Kafka Stream. E, tipo, quando essa state store cresce, que demora mais do que 1 minuto para iterar, dava um problema. Então, assim, se eu fosse fazer isso, eu teria que mandar muito dado, mas muito dado mesmo, assim, para que demorasse tanto, né? E então era praticamente impossível. Quer dizer, possível é fazer teste de integração isso, mas ia demorar muito, ia ser muito caro para fazer esse teste. E os testes iam ficar muito parrudos. Então o que eu fiz? Eu fiz a alteração, testei local na mão, fizemos o teste em performance lá, validamos a performance, que obviamente ela piorou, né? Era esperado até por outros motivos, né? O design, né? A performance piorou um pouquinho, mas a estabilidade melhorou muito. E no final rodamos o teste de regressão e funcionou perfeitamente, né? E aí você não percebeu, mas eu falei uma pirâmide de teste, né? O que é uma pirâmide de teste? Né? Pirâmide de teste você vai ter os testes da base, que são seus testes unitários, o teste que você pode aplicar TDD, né? Tipo, beleza, eu tô aqui. Eu sempre faço isso, né? Todo componente que eu faço tem um teste específico dele. Então, por exemplo, falei já do buffer que eu criei uma vez. Aquele buffer tem um teste dele validando ali que a funcionalidade dele. Se eu crio um outro componentezinho, e eu sou o cara que vai criar microcomponentes, né? Eu preciso fazer tal coisa, eu crio microcomponentes. O interessante é uma coisa, né? Outra coisa que eu estava precisando falar ontem era sobre dar nome às coisas.
Quando eu crio o nome de componentes, eu não estou olhando para o código em si. Eu não estou criando helpers, como eu falei ontem, né? Eu estou criando funcionalidades, né? É muito diferente do helper. O helper, ele está focado no código. A funcionalidade, a funcionalidade, ela tem que criar uma abstração. Por exemplo, eu estou falando de buffer, né? Se eu fosse um helper, seria tipo o helper é muito focado, o cara que ajusta uma lista, o cara que faz alguma coisa. Quando eu crio um componente, eu crio um componente, eu crio uma camada de abstração. Então, por exemplo, ali eu tenho um buffer. O que vai ter um buffer? Eu vou alimentar o buffer e vou perguntar para o buffer se ele está pronto se eu posso fazer o flush. Então, eu crio uma camada de abstração. Eu não vou saber os detalhes internos do buffer. O meu código de fora não pode saber os detalhes internos do buffer. E o meu teste vai testar nessa superfície, né? É tanto que existe uma questão muito comum em software, que é assim, posso testar métodos privados? Eu acho que isso aí, se você precisa testar métodos privados, é porque provavelmente você está fazendo helpers e seu design não está bom. Seu design não está bom, assim. Se você precisa... Eu nunca testo métodos privados. Eu faço o quê? Eu coloco ali uma cobertura de testes, vou testando meus componentes, vejo se passou por todos os ramos, né? Fazendo isso manualmente, mesmo na IDE. Vejo se passou por todos os ramos do meu teste, e aí tipo, passou todos os ramos ali, eu consegui testar todas as funcionalidades, todos os casos, os casos, os edge cases daquela funcionalidade, e aí eu vou usar aquele componente, né? E aquele componente, normalmente, quando eu crio um componente desse, ele me facilita muito a minha vida, né? Então é assim que eu faço teste, né? E aí a pirâmide de teste, continuando, né? Tem os testes unitários, os testes de integração, os testes de regressão, e aí você vai subindo, né? Você vai subindo na escala, assim. Procurei pirâmide de teste, você vai achar alguma coisa bem interessante. O mais importante da pirâmide de teste é que, assim, eu acho que a base, ela tem que ser a que mais testa, ela tem que rodar rápido e ela tem que dar boa resposta. Então, por exemplo, ali, você fez uma alteração no local do seu código e quebrou em outro local, às vezes você não é o cara que desenvolveu outro local, mas você tem que saber, quebrou por tal motivo. E aí você tem que ter duas decisões a tomar. Quebrou porque mudou o requisito, ou quebrou porque o requisito está quebrado mesmo, né? Pode acontecer os dois. Pode acontecer que, a sua funcionalidade muda o requisito. Só que o teste tem que dar suporte suficiente para você saber assim, não, é um bug mesmo, ou o requisito mudou, então eu tenho que alterar aquele teste. Então, por isso que eu sempre defendo que o teste até o mesmo teste unitário, ele tem que estar atrelado ao requisito. Você tem que dizer assim, não, e eu sempre faço especificação mesmo, assim, caso haja alguma coisa, ou eu sempre escrevo uma frase dizendo assim, isso acontece por causa disso, né? Aquilo que eu falei não sei se eu falei do DDD aqui, que é como se eu elaborasse uma sentença em cima daquilo. Bom, era isso meu cafezinho, espero que tenha te ajudado, o cafezinho já acabou, e bom dia para você.